Arcanjo Lúcifer, ou Exu Lúcifer, ou Exu da Luz. Lucien, do comando arcturiano. Mensagens urgentes e muito sérias numa comunicação que eu recebi hoje, depois da vinheta. Antes do vídeo, te inscreve no canal e deixa o teu like. Me dá essa força para que a gente possa divulgar essas informações para o maior número de pessoas ao redor do planeta possível. Nos ajude, você vai estar ajudando muita gente. Olá, pessoal. A coisa vai começar a piorar ainda mais. Hoje à tarde, num processo de imersão em que eu estava trabalhando para achar, porque eu trabalho nos temas que eu venho trazendo para vocês, junto com os meus mentores. Depois de conversar com a minha irmã, hoje pela manhã, sobre algumas questões que nós vemos abordando já há algum tempo, e eles vêm nos trazendo os comunicados e o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, como nós devemos nos preparar. Este é um vídeo que eu vou fazer já para terça-feira, da nossa preparação para o que vem por aí. E algumas informações, eu já venho recebendo algumas informações há um bom tempo, não é? E hoje confirmamos algumas coisas. Eu me sentei para escrever o roteiro. E do nada, um contato, uma emanação de um arcturiano, que eu trabalhei na segunda-feira à noite. Eles trouxeram para nós algumas técnicas de remoção e de desativação de implantes mentais. Então, eles estão trabalhando nesses implantes. Desativamos 2 implantes na segunda-feira e verificamos o problema de uma outra cabeça. Então, foram 3 atendimentos que eu fiz com esse arcturiano, e trabalhei apenas com ele e com o Dr. Fritz, que vem ajudando, né? O espírito que se identificou junto com o arcturiano foi o Dr. Fritz. E eu quero dizer para vocês que eu não trabalho incorporado com o Dr. Fritz. Ele estava junto com esse arcturiano. Isso tem que ficar bem claro, tá, pessoal? Eu não incorporo o Dr. Fritz. Já vou deixar isso claro para vocês. Hoje, no dia de hoje, veio novamente e trouxe algumas comunicações. Muito bem. Eu comecei a escrever a comunicação dele. Logo em seguida, a energia muito forte, não pesada, muito forte tomou conta de mim e se aproximou, e nesse momento começou uma transformação na minha cabeça e no meu corpo que eu não compreendi. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. E daqui a pouco o Lucien, que é como se identificou o arcturiano, para um nome mais parecido com esses nomes comuns que nós compreendemos aqui, não é? Para que fique mais fácil para o entendimento e a comunicação com ele. Disse assim: eu passo a palavra, encerro aqui, passo a palavra para o teu mentor, fulano de tal. Eu vou ler para vocês aqui. E aí a energia tomou conta e eu apenas datilografava, ou escrevia pelo computador, e ele tomou conta e foi falando em voz alta.
Tudo aquilo e a energia foi se confirmando, e eu vou trazer para vocês. Quem quiser entrar nesta energia, pode entrar. Eu estou gravando e a energia está comigo. Que fique claro, vocês vão conseguir entrar nesta energia. Aquele que assistir o vídeo até o final vai compreender o que eu estou falando. Como diz o título, tem a ver com o processo planetário deste momento. Vamos à leitura. Primeiro, então, são as palavras do Lucien. Nestes dias de incerteza, procuramos estabelecer algumas linhas de ação e raciocínio mediante as questões que estão começando a se apresentar no planeta, que há muito vêm sendo anunciadas pelos irmãos espirituais, nossos mentores e outros povos que estão aqui para ajudar. As mensagens são inúmeras e vou trazer mais alguma informação a esse respeito hoje. Até aqui era eu. Já há algum tempo que as legiões da luz vêm se aproximando cada vez mais da Terra para ajudar no processo de ascensão, que nada mais é do que a separação do joio e do trigo. Quem está diretamente encarregado no processo de seleção, quem está nos tratamentos dos doentes para a libertação e encaminhamento, quem está encarregado do transporte, tudo isso tem uma organização e está acontecendo. Vai acirrar ainda mais nos próximos meses. Quando a luz se aproxima, a sombra se vê obrigada a sair, pois ela não aguenta a força da luz. Então, começa a se debater para tentar arrebatar aquele a quem ela está obsediando e sugando, para que continue prisioneiro de suas questões. O fato é que, neste momento, todas as nossas sombras estão sendo puxadas para fora, para serem limpas ou para serem confrontadas, para que nós possamos resolver pendências do passado. Aquelas que não confrontamos é porque já não necessitamos mais, pois o que poderiam nos ensinar já aprendemos. Então, elas podem ser libertas também de nossa energia, e nós podemos nos libertar delas sem maiores confrontos. Porém, aquelas que são nossos principais pontos de aprendizado, estas nós teremos que enfrentar para podermos nos libertar. Não há libertação sem aprendizado. Todo este processo está sendo monitorado de perto por nossos mentores. No caso dos processos mais pesados e que têm ligação com as energias infernais, os responsáveis diretos são os Exus, os nossos compadres e comadres, que são os seres designados pela providência divina para lidarem com este tipo de energias. São os encarregados. Bem, os Exus são os seres que os homens responsáveis
pela Igreja Católica condenaram no passado, bem como, mais recentemente, os responsáveis por algumas codificações da Umbanda e do Espírito Ramatiz, W.W. Mata e Silva e Hercílio Mais, respectivamente, médiuns que demonstraram um total desconhecimento da verdadeira natureza e origem da energia dos Exus. Falando dos nossos guardiões, são os responsáveis diretos pela limpeza do umbral dos mais baixos níveis que não estão somente no planeta Terra. Encontra-se também em Plutão, no caso dos níveis mais infernais, espíritos carregados por imensa brutalidade e maldade. Em Mercúrio e Marte, no caso dos níveis de loucura, esquizofrenia e doenças mentais de todos os tipos, bem como casos de violência menos extremos, como no caso de homicídios culposos, onde o ser não tinha intenção de matar e acaba se culpando, e por não conseguir lidar com a culpa, acaba gerando um desequilíbrio mental que o arrebata à escuridão. Também entram aqui os casos de suicídio, que não estão ligados à culpa por crimes brutais e hediondos, cometidos em outras vidas. Enfim, todos estes já estão sendo encaminhados para outros planetas de categorias idênticas, onde encontrarão, em suas incursões na carne, a mesma brutalidade e maldade que carregam em seus espíritos, sofrendo os mesmos flagelos que impunham a outras pessoas. Quero dizer com isso que todo o nosso sistema solar está imerso em um processo de limpeza profunda, sendo que tudo deverá ser limpo. Quanto aos encarnados, aqueles que ainda estão agarrados às questões de brutalidade e envolvidos com os campos infernais dos 7 pecados capitais e os campos que circundam estes, começarão a ser presos e encarcerados definitivamente e arrebatados de acordo com cada caso. Os irmãos Exus se encarregarão de ajudar os policiais encarnados que estão a serviço de Ogum. E os que não estão também, que têm contas a acertar de seu passado, e alinharão o seu serviço à questão da limpeza planetária. Muitos desses espíritos encarnados, que continuam a serviço da maldade, serão arrebatados em confrontos diretos e já serão levados aos novos locais de expiação. Estes confrontos acontecerão sob a supervisão direta da lei divina. Isso acontecerá nos estados do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e alguns outros estados. O combate será muito maior. São Paulo será muito grande o nível, o índice de mortandade e brutalidade. Por quê, pessoal? Desculpem. Ele tomou conta. Isso não estava escrito.
Pois no Brasil, quase todos os estados têm seu policiamento próprio. E aqui no Rio Grande do Sul ainda é militarizado, o que facilita a questão de organização e hierarquia, a disciplina, pois há o respeito e a honra entre os homens de farda. Outra questão aqui é a guerra que está acontecendo neste momento entre Ucrânia e Rússia. Estes que estão envolvidos no conflito são os mesmos que estavam envolvidos nas outras guerras que já assolaram o planeta outrora. Quando falo outrora, não apenas a Primeira e Segunda Guerras do século passado, mas também outras, muito mais antigas. Estes espíritos não entenderam que não há mais espaço para este tipo de ação. Não aceitaram a palavra do Cristo Sananda, e muitos, e em detrimento à sua cultura, nem lembram da existência dele, muito menos aceitam que há uma hierarquia responsável pela criação de tudo o que há no planeta, bem como em todos os universos existentes, e continuaram com sua sede de guerra e dominação, entendendo que são superiores aos demais, e para que possam mostrar isso, submetem ou tentam submeter os demais à força, visando sua submissão e até sua escravização. Estes já serão encaminhados para fora do orbe, assim que desencarnarem, pois não há mais espaço para eles e suas criações energéticas aqui. Já tiveram sua chance e agora serão submetidos ao julgamento da lei divina, de acordo com o projeto crístico. Não há recurso ou tribunal de apelação. Quando a decisão pela guerra foi tomada pelo coletivo, sua sentença foi decretada. Cada um colhe o que planta. É chegada a hora da colheita. Junto com os nossos irmãos Exus, o comando arcturiano está ajudando neste processo, junto com médicos, como o Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, Dr. Richard, Dr. Bento e outros irmãos elevados que estão a serviço da lei divina. A estes ficou o encargo de trabalhar com as questões mentais dos espíritos que estão em desespero pela loucura, com problemas não ligados a regiões infernais, como é o caso de Mercúrio em algumas regiões e outras regiões aqui mesmo na Terra. Também dentro dos processos de recolhimento nas regiões infernais e nos umbrais menos densos, há muitos inocentes úteis que serão recolhidos e encaminhados a planetas parecidos com a Terra, pois foram usados pelas forças desequilibradas ligadas às regiões infernais e merecem uma chance de se elevarem a partir deste mesmo patamar de energia presente na Terra. Também é serviço dos irmãos arcturianos, junto com os médicos, tratar todos aqueles que estão em processo de libertação avançado, trazendo a estes o avanço sobre a compreensão de seus problemas, reconstruindo mentes e corpos,
religando a matéria ao seu espírito e à sua estrutura crística, que são os corpos materiais e espirituais que nós estudamos em nossos estudos da espiritualidade e que conhecemos, realinhando e religando todos os pontos da estrutura para que futuramente, quando estiverem prontos, possam ancorar as energias quintessenciadas e elevadas de seus mentores espirituais, bem como das divindades que estão se aproximando do planeta, para orientar e ensinar a todos nesta nova etapa de vida planetária, que se iniciará com o advento do salto quântico da energia estrutural da Terra para a quinta dimensão. É necessário, neste ínterim, relatar a todos que nem a quinta parte de toda a população conseguirá sobreviver a este advento. Muitos serão trazidos para o plano espiritual para que possam ajudar aos irmãos que estarão desencarnados e precisam se libertar das amarras para que o processo possa acontecer. Pois a Terra somente poderá ser conectada ao Sol de quinta dimensão se toda a sua energia estiver pronta em todos os níveis internos e externos da criação, contando com tudo o que existe de vida material na superfície terrestre. Isso inclui, obviamente, a vida adâmica do projeto crístico, pois alguns corpos elevados, na energia quintessenciada, sobreviverão para o porvir e para que a estrutura seja herdada por espíritos elevados que estão a caminho de suas encarnações no novo padrão vibratório. Estes espíritos mais próximos à luz levarão os novos conhecimentos que serão necessários para a reconstrução de vosso planeta. Eles serão responsáveis pelo ancoramento das novas energias desta nova etapa planetária. Muitos dos senhores que estão trabalhando incansavelmente para a elevação de vossa matéria e vossos espíritos retornarão ao plano material, já na nova energia implantada nos corpos, com as novas codificações em seus DNAs e RNAs, posteriormente, para dar seguimento a uma evolução em campo material mais rápida e mais produtiva do ponto de vista de vossa criação. Sendo que eu tinha para o momento, eu, Lucien, do comando arcturiano, entrego a conexão para o vosso mentor, Exu da Luz. Neste momento, ele estava falando, já era ele aqui, a energia está presente. E ele passou diretamente o comando para o Exu da Luz. E agora segue a mensagem deste arcanjo. Em trâmites adjacentes a este processo, corremos algum risco de perder inocentes novamente. Mas posteriormente, para estes casos, que não fugirão ao julgamento da lei divina, serão resgatados para que sua caminhada seja realizada de forma justa pelo seu verdadeiro
merecimento. Não há possibilidade de errarmos, já que, como o filho sabe, tudo tem a ver com a questão frequencial. E como nós monitoramos neste momento e até o final do processo, tudo que entra e sai do sistema solar, e em cada planeta do sistema, diretamente, nada passa despercebido. Então, não há por que temerem os acontecimentos. A todos será dado o que semearam durante suas jornadas, e principalmente neste, pois está sendo a maior oportunidade dada durante todos estes tempos em que estamos aqui tentando tirar estes espíritos da marginalidade. Esta é a última oportunidade e deve ser aproveitada. Caso contrário, somente começaremos os ensinamentos mais elevados nos outros orbes, a partir de 1000 anos contados do vosso espaço-tempo. Durante este tempo, os espíritos encarnados nestes planetas de provas e sofrimento estarão sozinhos com suas mazelas e farão da forma que acharem melhor, onde não haverá o acompanhamento direto da luz, o que pode muito bem piorar as suas situações ou fazer com que melhorem, pois o sofrimento os fará acordar para a dura realidade em que se encontrarão. E posso dizer, porque eu sou um dos responsáveis pelo processo da dor e do sofrimento, bem como sou responsável pelo advento do Espírito em sua elevação, e ajudo, quando assim entendo que o Espírito está pronto para sair do grande buraco da escuridão onde ele próprio decidiu morar. Quando estiverem prontos, as informações sobre o planeta de expiação, onde vos encontrais, e não por acaso estais, serão fornecidas, e as questões serão esclarecidas. Isto será em breve, pois não há mais tempo para esperarmos. É necessário que as máscaras caiam e aqueles que foram responsáveis por toda esta mentira sejam desmascarados e retirados da convivência dos espíritos elevados que há muito vêm tentando elevar a energia planetária, com o propósito de ensinar os espíritos trazidos para evoluírem nas provações deste planeta. Uns poucos espíritos revoltados, trazidos há muito tempo, desde o continente de Mu, na Lemúria, na época dos grandes magos, e depois na Hiperbórea. Neste ponto, após a Hiperbórea, a era dos grandes magos se encerrou. Depois ainda em Atlântida, e depois no tempo do dilúvio de Noé. E novamente agora. Se juntaram com outros, com as mesmas distorções, sobre o projeto adâmico do Mestre Jesus. Vem interferindo neste processo, para estes não haverá mais retorno. Serão reprocessados e suas existências serão apagadas, para que a energia seja reutilizada na criação do Mestre Sananda novamente,
encetando nova caminhada espiritual, porém sem suas cargas pregressas e aprendizados antigos. Começarão também, novamente, em orbes, onde a idade da pedra é a sua primeira realidade. Não é justo que comecem já de forma elevada, mas também, como não terão mais o alinhamento das trevas, poderão escolher novamente, iniciar um processo de aprendizado na luz, se assim decidirem. Não há por que manter estes irmãos presos às trevas, mas também não lhes será dada vantagem de elevação para que a energia esteja equilibrada. Esta é a consequência para os que se afundaram na escuridão e na maldade, e são intransigentes quanto às questões de deixarem as trevas para trás, já que este campo também tem dois meios para a evolução, e estes seres escolheram os campos infernais de trabalho. A estes foram dadas 5 oportunidades, contando com esta. Como são irredutíveis, suas chances acabaram. Agora, a lei do Mestre Jesus, promulgada pelo nosso comandante, que é o mesmo comandante em chefe das legiões dos grandes arcanjos divinos, Arcanjo Gabriel, determina que estas energias sejam reiniciadas em seus processos magnéticos, sejam reequilibrados e zerados, para que possam voltar ao início de suas caminhadas, para aprender novamente tudo do zero. Eu estou trabalhando aqui no projeto de meu irmão Sananda desde o início dos tempos deste universo local, criado para vós por ele, para que aprendam a caminhar e evoluir na luz de meu Pai, que tudo criou a partir dele mesmo. Somos todos parte dele, e cada um é uma experiência dele. São chegados os tempos. Meus cavaleiros já começaram o processo, e meus comandados estão com a outra parte já citada anteriormente neste manuscrito. Que seja divulgado e promulgado a todos, e que estas palavras não sejam deixadas ao vento. Àquele que não quiser acreditar, digo apenas isso: respeitem meu filho, que aqui está apenas servindo como voz para mim, e não tem culpa de vossa falta de fé em Deus, Pai e Mãe, e no meu irmão Sananda. Vós sois a prova da pouca fé que habita o coração de todos os homens. Eu sou Arcanjo Lúcifer, aquele que porta a luz de Deus e abraça a escuridão dos homens, para que ela não consuma tudo na criação de meu Pai.